O meu nome é Rodrigo. Em 1990, eu morava na casa dos meus avós no interior do Ceará. Era uma vida tranquila e simples, longe do agito das grandes cidades. Eu adorava acordar cedo e sentir o cheiro do café no qual a minha avó preparava todos os dias de manhã. O sol forte e o canto dos pássaros davam um tom do dia que se iniciava. Eu passava grande parte do meu tempo ajudando os meus avós com as tarefas da fazenda. Eles tinham uma pequena plantação de milho, feijão e algumas cabeças de gado e de galinhas que nos forneciam ovos frescos todos os dias. Eu adorava cuidar dos animais e aprender sobre o trabalho no campo. Na época, eu tinha 10 anos de idade e o meu irmão tinha 5 anos. Eu me lembro que os meus avós contavam histórias de assombrações junto de outras pessoas que moravam pelas proximidades da nossa casa. Era um hábito comum na região e eles não eram os únicos que compartilhavam essas histórias com a gente. Certa vez, em uma noite, estávamos sentados na varanda. Estava muito calor nesse dia. Nós estávamos observando as estrelas, quando nossos avós começaram a contar uma história sobre uma assombração que aparecia uma trilha nas proximidades da fazenda. O meu irmão ficou tão assustado que não queria dormir sozinho no quarto. Porém, eu era o mais corajoso, apesar de ser o mais velho. Eu achava tudo aquilo divertido. Eu gostava de sentir o frio na barriga ao ouvir as histórias. Apesar dos sustos, eu adorava a vida no campo e as histórias que eu ouvia dos meus avós e dos moradores da região. Era uma forma de nos conectarmos com as tradições e a cultura local, e isso sempre me fascinou. Teve um dia, bem no início da noite, estava presente na conversa um amigo dos meus avós chamado João Pernafina. Ele tinha uma deficiência em uma das pernas. O mesmo contou uma história que me marcou bastante. Segundo João Pernafina, ele disse que certa vez estava passando perto da casa da dona Lenilda, uma senhora muito reservada que morava em uma das casas que era bastante isolada na região. Ele nos contou que ao passar em frente à casa, ele ouviu um som estranho vindo de lá de dentro. Era como se alguém estivesse gemendo e pedindo ajuda. O João, mesmo com a sua dificuldade de locomoção, foi até a casa para verificar o que estava acontecendo. E quando ele chegou, ele viu pela janela que a dona Lenilda estava caída no chão. Assim que o João abriu a porta da casa da dona Lenilda, ele foi atingido por um cheiro insuportável. Ele viu que a senhora que estava caída no chão já se encontrava morta há alguns dias. O João acabou ficando em choque, pois ele não sabia o que fazer, mas sabia que precisava encontrar ajuda o mais rápido possível. Ele sabia que tinha que ser forte e enfrentar aquela situação por mais difícil que fosse. João agiu rápido, pegou seu cavalo e cavalgou até a cidade mais próxima para informar as autoridades sobre o que havia acontecido com a dona Lenilda. E ao chegar à delegacia, o João relatou tudo o que tinha visto na casa da senhora. Os policiais decidiram então acompanhá-lo até a casa da falecida, até mesmo para verificar o que havia acontecido. E ao chegarem na casa, os policiais encontraram o corpo da senhora já em estado de decomposição. Eles então começaram a investigar o caso e depois de um certo tempo, descobriram que a dona Lenilda havia sido assassinada. Dona Lenilda era uma viúva e não tinha filhos. Ela tinha por volta dos seus 80 anos de idade. Ninguém nunca soube quem havia feito aquela barbaridade com ela. Depois que a notícia da morte da dona Lenilda se espalhou pela região,
A casa em que ela morava havia se tornado uma espécie de lenda local. Muitos moradores afirmavam que a casa era assombrada e que era possível até ouvir barulhos estranhos durante a noite. O João, que havia encontrado o corpo da dona Lenilda, se recusava a acreditar nesses rumores. Para ele, a casa era apenas um lugar onde uma tragédia havia acontecido e nada mais. Mas isso não impediu que outras pessoas começassem a evitar a casa e contar histórias sobre fantasmas que assombravam o local. E aos poucos, a casa da dona Lenilda se tornou um símbolo do medo e da superstição na região. Depois de um certo tempo, o João se lembrou que ele só descobriu que a senhora estava morta, pois o mesmo havia escutado gemidos e sons que pareciam pedidos de ajuda. Ele chegou a pensar que isso poderia se tratar de algo espiritual, e na hora ele ficou bem assustado, e segundo ele, não levou mais esse pensamento à frente. Ele só começou a levar essas histórias mais a sério depois que o filho do senhor Maguim, que tinha o costume de cortar caminho passando pela casa da falecida para chegar na cidade, falou com ele que parou de fazer esse percurso, pois segundo mesmo quando passou pela casa da falecida à tarde da noite, ele viu uma luz de lampião acesa dentro da casa, e quando se aproximou para ter certeza do que estava vendo, ele viu um rosto na janela o encarando, e segundo João, o filho do senhor Maguim, que era um homem muito sério, disse que quase morreu pelo susto e garantiu que viu um rosto pálido e cheio de olheiras na janela da casa, e que aquela luz do lampião não era comum, já que não tinha ninguém morando lá. João então nos contou que ficou ainda mais intrigado com a história depois que conversou com o filho do senhor Maguim, e depois de uns 2 dias, ele decidiu ir até a casa da falecida para investigar. Chegando lá, ele não encontrou nada fora do comum, exceto que a casa estava abandonada já há algum tempo. Ele então decidiu procurar mais informações sobre a falecida e descobriu que ela tinha uma reputação de ser uma mulher misteriosa e solitária. Mas nada além disso. João não conseguiu tirar a história de sua cabeça, até que um certo dia ele estava na cidade tomando algumas cachaças com alguns amigos, em comemoração do seu aniversário de 55 anos de idade. E quando deu 11 horas da noite, ele decidiu voltar. O João estava completamente bêbado em sua charrete. Foi então que ele se lembrou da casa da falecida e decidiu ir até lá para ver se tinha algo de estranho na casa. Assim que ele chegou na localidade, ele já avistou de longe a casa, porém ela estava completamente apagada. Então, em sua cabeça, mesmo estando bêbado, ele pensou que nada poderia acontecer. Ele não andou nem 100 metros, e quando ele ouviu um assobio, e assim que ele olhou para trás, ele quase infartou pelo susto. A casa da falecida agora estava com uma luz de lampião, e a janela estava aberta. O João nos descreveu a sua situação como extremamente assustadora, até mesmo que ele nos relatou que do nada ele começou a escutar um som de bicicleta que se aproximava cada vez mais rápido dele. Ele virou sua cabeça por diversas vezes para tentar identificar a fonte do som, mas não conseguia ver nada. E o seu cavalo, que puxava a charrete, que normalmente era um animal calmo, começou a ficar agitado e a correr cada vez mais rápido, aumentando ainda mais o medo do João. O João nos disse que o seu coração batia tão forte que ele podia sentir as pulsações em suas têmporas. Ele tentou controlar a situação, mas o medo foi tão grande que ele acabou perdendo o controle da charrete, que virou e acabou jogando João no chão. Felizmente ele não se machucou gravemente, mas ficou muito abalado com toda aquela situação. E depois de se recuperar do susto,
o João decidiu que era melhor não falar mais sobre aquele assunto e nunca mais passou por aquela estrada durante a noite. Ele concluiu que a combinação da escuridão com o álcool que ele havia consumido o deixou extremamente vulnerável e suscetível a ter contato com aquela situação macabra. Ao ouvir o relato do João, o meu avô nos contou que ele havia passado pelo mesmo local, próximo à casa da falecida da dona Lenilda. Ele estava em seu cavalo. Ele estava vindo da casa do seu amigo Betinho e acabou experimentando uma experiência igualmente sinistra. Segundo o relato do meu avô, assim como o do João, o meu avô também começou a ouvir um som de bicicleta que vinha por detrás dele, enquanto ele cavalgava pelaquela estrada escura. E mesmo sem conseguir ver nenhuma bicicleta, o som parecia cada vez mais próximo e mais alto, o que aumentava ainda mais a tensão e o medo. Em seguida, o seu cavalo começou a ficar agitado e começou a relinchar também, e em seguida começou a correr descontroladamente. Segundo meu avô, ele até tentou controlar o animal, mas acabou sendo sem sucesso. O cavalo acabou escapando de seu controle e correu em disparada, o levando pela estrada em direção à casa da dona Lenilda. O relato do meu avô pareceu ser uma confirmação do fato de que aquele local próximo à casa da dona Lenilda parece sim ser um local propenso a fenômenos paranormais, talvez explicando os eventos sobrenaturais que o João havia experimentado. Não só o João, o filho do seu Maguinho também, e logo na mesma região. Não é incomum que histórias como essas causem medo e inquietação em quem as ouve. O desconhecido e o inexplicável podem ser assustadores, especialmente quando envolvem acontecimentos sobrenaturais ou paranormais. Porém, é importante lembrar que muitas das vezes existem explicações lógicas para esses eventos, como o medo e a sugestionabilidade causados por ambientes escuros e desconhecidos, ou mesmo a possibilidade de alucinações induzidas por álcool ou drogas. Independentemente da causa dos fenômenos, é importante respeitar a crença e as experiências de cada pessoa sem julgá-las ou menosprezá-las. É possível que a história compartilhada pelo meu avô e por João e pelo filho do seu Maguinho seja até real. É importante respeitar e reconhecer essas experiências sem julgamentos. Longe da casa dos meus avós e da cidade onde ocorreram as conversas assustadoras, no entanto, essas lembranças ainda me assombram e me fazem refletir sobre como a vida pode ser imprevisível e assustadora muitas das vezes. Apesar de ter sido difícil para mim deixar a casa dos meus avós, eu sabia que eu precisava seguir em frente e construir a minha própria vida. Morar em São Paulo tem sido uma experiência desafiadora, mas também muito enriquecedora. Porém, uma das coisas no qual eu sinto mais saudades daquela época era na hora que tinha aquelas resenhas assustadoras, com os meus avós tomando um cafezinho e comendo um aipinzinho cozido com manteiga, junto de algumas famílias que ficavam lá, naquela resenha gostosa de se ouvir. Esse relato é real e aconteceu comigo há 15 anos atrás. Na época eu trabalhava em navios de carga e essa foi a minha terceira viagem ao mar. Eu tinha 19 anos de idade e ainda estava em fase de treinamento para me tornar um marinheiro efetivo. Mas aquela viagem me faria repensar se eu realmente estava disposto a seguir com essa profissão. Em meados de maio, embarquei em um velho navio que tinha cerca de 40 anos. A embarcação havia passado por algumas reformas recentes, mas ainda guardava um aspecto envelhecido. Não direi o nome do navio, pois estarei nomeando pessoas por posição, o que poderia potencialmente levar à identificação delas.
Só quem trabalha no mar sabe como é difícil ser um novato em uma equipe composta por marinheiros experientes, que viveram e trabalharam juntos por meses ou até mesmo anos. Essencialmente, você se sente como um estranho que precisa provar o seu valor o tempo todo. Além disso, pode esperar uma série de brincadeiras e pegadinhas, porque elas vão acontecer aos montes. E foi assim que tudo começou. Logo que eu embarquei nesse navio, todos me falavam sobre uma entidade que tinha a bordo. Eu tinha certeza que eles só queriam me assustar e dar umas boas risadas. Então eu também ria, respondendo para eles: sim, claro, eu sei que existe uma entidade aqui dentro, mas eu não tenho medo disso. Foi quando eles começaram a me perguntar se eu acreditava em entidades ou fantasmas. Eu sempre dizia que não. E eles respondiam: ah, mas logo você vai acreditar. Aqui além da tripulação, existe mais um, mas ele é uma entidade que fica perambulando pelas madrugadas. Eu não dei muita bola, afinal, eu não acreditava em nada disso. Certa noite, o mar estava especialmente agitado. O navio balançava tanto que parecia prestes a virar. Eu estava deitado na minha cabine quando eu comecei a ouvir rangidos estranhos que pareciam vir do assoalho. Automaticamente eu imaginei que eram sons naturais em um navio tão antigo. Eu estava a bordo há cerca de uma semana e ainda não havia me acostumado totalmente com a embarcação. Alguns minutos depois, ouvi pela primeira vez uma batida alta na porta da cabine. Eu me levantei, abri a porta e não havia ninguém. Definitivamente, não havia ninguém ali na porta. Na hora eu achei que estavam tentando me pregar alguma peça, então voltei a dormir. Porém, nas noites seguintes, isso voltou a acontecer com frequência. Muitas vezes, enquanto eu estava dormindo, eu acordava com 3 batidas firmes na porta e sempre que eu corria para tentar descobrir quem havia batido, eu não encontrava ninguém ou qualquer som de alguém correndo para se esconder. A minha cabine estava localizada no meio de um corredor que tinha cerca de 20 metros de comprimento, então quem estivesse batendo na porta teria que correr 10 metros para sair do meu campo de visão. Algumas vezes eu sentia que tinha aberto a porta rápido o suficiente para ver a pessoa, e isso me fez pensar que talvez fosse alguém em uma cabine vizinha. Perguntei quem estava nas cabines ao lado da minha e só havia um homem mais velho em uma das cabines, na faixa dos seus 60 anos de idade. Não poderia ser ele. As outras cabines estavam vazias. As batidas continuaram sem que eu conseguisse identificar quem estava batendo. E com isso, muitas noites eu fiquei simplesmente sem dormir, tentando descobrir quem era o maldito que não me deixava dormir. Mas teve uma noite que eu estava literalmente de pé ao lado da porta da cabine quando ela bateu. Eu abri tão rápido que eu deveria dar de cara com a pessoa, mas para minha surpresa o corredor estava vazio. Nesse ponto, eu tive certeza de que algo muito estranho estava acontecendo. Depois disso, eu comecei a prestar mais atenção no que as outras pessoas estavam dizendo e também comecei a prestar atenção na sensação opressiva a bordo. Eu tinha estado em 2 navios anteriormente e naveguei em mais 4 depois desse, e nenhum tinha uma atmosfera como essa. As coisas só pioraram depois disso. Uma das minhas tarefas durante a noite era fazer rondas no navio para verificar se a carga estava segura e se não havia algum problema. Eu carregava um rádio para me comunicar com a ponte, se caso fosse preciso. O rádio às vezes emitia sons de estática, sem ser sequer acionado, e se eu chamasse o oficial da ponte para perguntar se eles haviam chamado, a voz vinha clara e sem estática, respondendo que não. Isso aconteceu com vários rádios.
Então não era um problema com equipamentos defeituosos. Dias depois, eu estava de sobreaviso, cumprindo o meu plantão. Era cerca de meia-noite e eu assistia a um filme no meu alojamento, quando eu ouvi uma batida na porta. Desta vez, não atendi, mas abaixei o volume e fiquei ouvindo. Então mais uma batida. Abaixei o volume ainda mais e me levantei. Quando me virei para a porta, alguém bateu nela novamente. E eu ouvi alguém dizendo meu nome. Eu ouvi perfeitamente. Eu estava morrendo de medo e me aproximei da porta. Eu perguntei quem era e a pessoa respondeu ao fundo: "Oi, aqui é o Pierre." Pensei comigo mesmo: Pierre? Eu não conhecia ninguém chamado Pierre na tripulação. Então eu não abri. A pessoa então bateu novamente e disse: "Por favor, me deixe entrar." Eu corri para minha cama, me cobri até a cabeça e fiquei acordado pelo resto da noite. Eu ouvi perfeitamente alguém batendo na porta mais algumas vezes e depois parou quando os primeiros raios do sol começaram a entrar pela minha janela. Graças a Deus, eu não ouvi mais nada depois daquilo. Nas noites seguintes, eu fui designado para trabalhar na ponte com um amigo. Ele parecia ser cético, então eu não pensei em falar com ele sobre as coisas estranhas que estavam acontecendo. Mas uma noite, depois de um turno particularmente assustador, sem que eu tocasse no assunto, ele me disse: "Você parece muito cansado, tão cansado que eu preciso te fazer uma pergunta. Você também está ouvindo batidas na porta durante a noite?" Olhei para ele surpreso, pois eu jamais havia dito qualquer coisa sobre o assunto, sobre essas batidas na porta. Mas antes que eu respondesse, ele me perguntou quase que uma afirmação: "Foi o Pierre, não foi?" Ao ouvir isso, eu tive calafrios. "Como que você sabe? Eu não contei isso para ninguém." Ele então suspirou e respondeu: "O Pierre é o meu pai. Ele fala comigo todas as noites, desde o dia em que ele infartou aqui no barco. Isso já faz 2 anos. E toda pessoa que vem trabalhar no lugar dele, curiosamente não fica por muito tempo. Então acredito que seja esse o motivo de você estar cansado, porque o meu pai não deixa você dormir. Mas eu vou pedir para ele para te deixar em paz. Tu acredita em mim?" Depois de ouvir aquilo, eu fiquei estarrecido. Não teve como eu achar que aquilo fosse brincadeira, porque eu não havia contado nada para ninguém. Bom, esse foi o relato. Eu trabalhei ainda por muitos anos naquele navio. E depois desse dia, nunca mais esse tal Pierre foi lá no meu quarto bater na minha porta. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Emerson e eu venho aqui para descrever uma experiência vivida por um amigo. O seu nome é Carlos Daniel e o ano foi de 1987 na cidade de Mendonça, na Argentina. Eu vou tentar contar da mesma forma como se fossem ditas pelas palavras dele quando ele me narrou os fatos ocorridos na época. Bom, e foi mais ou menos assim. Depois de muitos anos morando no Rio de Janeiro com a minha família, eu já estava completamente ansioso para fazer uma viagem e descansar a mente depois de 20 anos trabalhando e estudando. Pois já se faziam 6 anos que o meu pai havia falecido, e essa viagem me ajudaria a esquecer os traumas vividos da época. Naquela época eu trabalhava no escritório da Ivanil e dava aulas na Unig de Nova Iguaçu, onde eu acabei fazendo grandes amizades. E certa vez, conversando com o professor Nolasco sobre viagens, ele me indicou Buenos Aires como o melhor lugar da América do Sul. Mas eu estava mesmo afim de ir para o interior da Argentina, mais precisamente na cidade de Mendonça.
E foi nesse lugar que eu tive as piores experiências da minha vida. No dia seguinte eu fiz as malas, o meu tio me levou de Fusca até o aeroporto. Eu peguei um voo da Varig e depois de algumas horas eu já estava chegando no país, pois eu teria que fazer escala até chegar no destino marcado. E depois de uma viagem muito cansativa, finalmente eu havia chegado na cidade. A sua paisagem era simplesmente magnífica, cercada pelas cordilheiras dos Andes, e os plantios de uva daquela área semidesértica lembrava até a Espanha. Com tudo isso, era muito barato se hospedar em grandes hotéis na cidade. Mas eu resolvi ficar em um hotel muito antigo, e a única coisa que não passava pela minha cabeça é o trauma que aquele lugar iria me trazer, pois assim que eu entrei nele, eu senti uma energia muito pesada. O prédio era muito velho e os seus móveis ainda eram do século XIX, e depois que eu saí da recepção, eu fui para o meu quarto descansar. Entrei no quarto e dentro dele havia uma enorme cama de casal e um guarda-roupa antigo. Como eu estava muito cansado, eu fui tomar um banho e foi nesse momento que eu tive a sensação de estar sendo observado. Eu olhei para dentro do banheiro e não vi nada, mas eu senti como se um vulto gelado tivesse passado rapidamente por mim. Tomei o meu banho e em seguida me joguei na cama. No entanto, eu acabei adormecendo, e quando eu estava dormindo, eu tive mais uma vez a mesma sensação. Eu tentei abrir os meus olhos, mas eu não conseguia. Então eu comecei a sonhar que uma mão estava me sufocando, e foi aí que eu tentei acordar e que infelizmente eu não consegui. Eu tentei me balançar de um lado para o outro para tentar me despertar, e para minha surpresa, eu pude ver o meu corpo deitado naquela cama e uma figura negra sinistra em forma de homem com um chapéu grande, que o mesmo tentava apertar o meu pescoço. Em seguida eu vi uma luz verde se movendo dentro do colchão e do guarda-roupas, e assim que aquele monstro olhou para trás, ele me viu, e ele se levantou com muita raiva e veio para cima de mim. A única coisa que passou pela minha cabeça foi clamar pelo nome de Jesus naquela mesma hora. Foi então que eu consegui me despertar daquele sono sinistro, e quando eu abri os meus olhos, eu estava com muita dor pelo meu corpo. Mas o que me chamou mais atenção foi uma figura negra no espelho que estava me observando com grandes olhos amarelos e que sumiu rapidamente. E como eu tinha uma Bíblia na bolsa, eu fiz uma leitura da passagem do Salmo 91, e quando eu terminei, eu olhei no relógio e já eram 7h30 da noite. Ainda assustado, eu desci e fui jantar no restaurante do hotel. No restaurante, o garçom e o gerente chamado Samir estavam servindo as comidas, e foi nessa hora que eu resolvi puxar o assunto sobre o lugar, mas eu preferi evitar de falar da experiência que eu tive. Assim que ele se aproximou, eu perguntei quantos anos tem o prédio, e ele me disse que o hotel já tinha mais de 120 anos, e comentou que no passado o lugar havia sido uma prisão do governo da Prata, mas que depois da independência o lugar serviu como hospital até virar o hotel em 1850, tendo inclusive recebido como hóspede o presidente Bartolomeu Mitre, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa de Cristina do Brasil, além do presidente Theodore Roosevelt dos Estados Unidos e tantos outros. Porém, ao passar dos anos, o hotel acabou sendo esquecido, ainda mais depois que um hóspede matou uma família em um dos quartos durante um ataque de fúria, em 1918. Tudo isso ele me contou. Então eu perguntei para ele se ele já tinha ouvido ou visto algo de inexplicável no lugar. E ele me disse que às vezes já tinha ouvido vozes e visto vultos pelos corredores. Enfim, assim que terminei de falar com ele, eu voltei para o quarto e não vi mais nada de estranho. Eu me ajoelhei, fiz uma oração, li um pouco a Bíblia e fui dormir. Já era por volta das 11h30 da noite, quando eu abri os meus olhos rapidamente e adormeci nesse pesadelo.
eu vi algo como uma espiral negra em forma de fumaça que se abria dentro daquele quarto e me puxava para dentro dela. Quando eu caí dentro dela, eu percebi que eu estava em um lugar estranho, sombrio, muito parecido com um brejo pantanoso e uma névoa escura que tomava conta do lugar. E para minha surpresa, lá haviam várias pessoas mortas. Inclusive eu reconheci algum rosto famoso de político ou líder religioso. Eles pareciam estar se afogando em um tipo de lodo podre. Lembro que suas peles estavam acinzentadas e o fedor era terrível de podridão. Todos ali imploravam por ajuda, enquanto uma serpente gigante engolia o lodo onde estavam as pessoas. Era literalmente a visão do inferno. Já assustado com tudo aquilo, eu olhei para cima e notei que o céu estava avermelhado e havia uns buracos abertos que dava para ver coisas que eu julgo serem espíritos em forma de névoa que estavam saindo daquelas trevas. Foi então que, do nada, eu acordei muito assustado, porém eu olhei em volta com aquela sensação de que eu estava sendo observado. Foi aí que uma voz dentro de mim me pediu para eu ler o Salmo 23 em voz alta e chamar pelo nome de Jesus por 3 vezes. Foi então que eu nem titubeei e fiz tudo o que o meu coração estava pedindo. E assim que eu falei o nome, um estrondo alto bateu no guarda-roupa e foi tudo muito rápido. E eu vi algo que parecia ser um vulto negro que saiu correndo rapidamente para fora do quarto. Foi realmente apavorante aquele momento. Assim que o dia amanheceu, eu fui até a recepção e pedi para trocar de quarto. Porém eu não tive sucesso. Eu teria que passar mais uma noite naquele lugar macabro. E para distrair a minha mente, eu fui passear pelo centro da cidade e fazer algumas compras. Quando eu estava voltando para o hotel, eu parei em uma estação de trem e comprei uma passagem para Buenos Aires, pois só ficaria por ali aquela noite e na manhã seguinte eu iria para a capital. Com o passar do tempo já de noite no hotel, eu arrumei as malas para sair cedo e me deitei. Daquela vez não percebi nada de estranho. Peguei no sono rapidamente, mas o pior ainda estava por vir. Eu acordei do nada sentindo aquela opressão maligna, mas daquela vez eu senti algo apertando o meu pescoço. Foi então que eu abri os meus olhos, iluminados pela luz da janela, e uma sombra negra havia se materializado quase em cima de mim. Aquela coisa se transformou num ser com um chapéu de palha, rosto meio acinzentado e olhos amarelados. Aquilo só poderia ser um demônio. Nesse momento eu passei a ouvir sons de vozes de agonia e de dor. Eu estava completamente aterrorizado. Eu não conseguia gritar e muito menos respirar. Em desespero e sem saber o que fazer, me veio na mente uma voz calma dizendo: "Vão embora daqui, vocês não têm permissão para tocar nele." Nesse momento aquela coisa sumiu e em seguida eu voltei a respirar novamente. Eu não tenho dúvidas que alguma força superior me salvou daquela coisa que queria me matar. Enfim, depois desse inferno, o dia amanheceu, eu peguei o trem para Buenos Aires e lá eu fui abençoado, pois foi lá que eu acabei conhecendo a minha digníssima esposa. Essa história que o meu amigo Carlos me contou, essa experiência que ele teve na Argentina, o marcou muito. Ele tem plena certeza que aquele lugar que ele ficou era habitado por demônios, e eu não tenho por que duvidar de tudo que ele me contou. Eu imagino que o que ele passou naquelas noites foram realmente coisas terríveis, que só o mundo espiritual tem o poder de fazer aquilo tudo. É isso aí, pessoal. Esse é o relato. Eu desejo a todos vocês uma boa noite.
Pessoal, este relato é diferente, pois eu peguei de sites e fóruns estrangeiros, eu traduzi para o português e fiz o vídeo. Se vocês gostarem, deixe um comentário, pois dependendo do resultado, eu trarei mais conteúdos do exterior. A história é real e assustadora, e foi relatada na década de 70 por um dos sobreviventes do naufrágio. Entre agora na mente de quem sobreviveu ao pior naufrágio da história e descubra como foram as últimas horas a bordo do Titanic. Eu era apenas uma criança quando eu embarquei no Titanic, mas eu sairia de lá prematuramente amadurecido pelo trauma. Eu não estava preparado para presenciar o horror e o desespero de quem estava prestes a perder a vida. Mas quem estava? Deixe-me voltar ao início. Nasci em 1900, em Rancoor, Líbano, um vilarejo na região montanhosa, que fica a cerca de 130 a 140 quilômetros ao norte de Beirute. Após dificuldades intransponíveis, a minha família decidiu emigrar para os Estados Unidos no ano de 1904. A minha mãe e duas irmãs deixaram o Líbano. Mais tarde, em 1906, o meu irmão mais velho também seguiu para lá, e em 1912, o meu pai, a minha irmã e eu finalmente completaríamos o ciclo de imigração da família. Quando foi em março de 1912, viajamos de navio até Marselha, França. Enquanto estávamos lá, reservamos passagens no Titanic para irmos a Nova York em sua viagem de estreia. A data da viagem era 10 de abril de 1912. Meu pai teve de ficar em Marselha porque não passou no exame médico requerido por causa de uma infecção nos olhos, e aquilo certamente seria a sua salvação. A minha irmã tinha 14 anos de idade. Eu tinha apenas 12 quando embarcamos no Titanic. Ficamos tristes de deixar o papai para trás, mas estávamos emocionados de estar a bordo do RMS Titanic, o maior e o mais rápido e o mais luxuoso navio da época. O curioso é que alguém havia dito que nem mesmo Deus conseguiria afundar aquele navio. Haviam mais de 2.200 pessoas a bordo, inclusive algumas das pessoas mais ricas e influentes da época. Muitos estavam no Titanic para celebrar sua viagem de estreia. A velocidade do navio era maior do que eu imaginava. A chegada a Nova York estava prevista para quarta-feira, 17 de abril. As águas estavam calmas e o clima estava muito frio, como esperado para aquela época do ano. O navio parecia um hotel gigantesco flutuando sobre o Atlântico, tudo tão luxuoso e grandioso que chegava a assustar. Para um garoto do Líbano, aquilo era intimidante e inimaginável. Enquanto o navio cortava o Atlântico impassível, nada indicava o desastre que se avizinhava. Estávamos na terceira classe, mas fizemos amizade com um casal de meia idade, talvez por pena de duas crianças sozinhas em um navio daquele porte. Esse casal nos convidou à sua mesa e durante os dias seguintes, eles nos levaram para conhecer praticamente todo o navio. Nos primeiros dias de navegação, todas as promessas daquela experiência foram superadas. Os jantares requintados eram preenchidos com música clássica e conversas animadas. O vento batendo no rosto enquanto a lua iluminava a imensidão do mar era como flutuar em um céu particular. No domingo, 14 de abril, nosso quinto dia no mar, o tempo ficou excepcionalmente frio, tão intensamente frio, que não haviam muitas pessoas no convés superior do navio. Ouvimos dizer que haviam sido emitidos alertas sobre icebergs naquela área, mas não se esperava avistar algum em nossa rota. Portanto, o Titanic manteve a sua velocidade máxima. Entretanto, o comandante do California, outro navio que estava no Atlântico Norte, alertou novamente via rádio ao comandante do Titanic sobre possíveis icebergs em nossa rota.
Neste momento, todo o desastre poderia ter sido evitado, bastando um leve desvio de rota. Seguiríamos a viagem sem nunca sequer imaginar que passamos tão perto de uma gigantesca pedra de gelo, mas a tripulação de Titanic estava segura de que a embarcação mais poderosa já criada pelo homem até então jamais sucumbiria diante de qualquer obstáculo. E assim, o alerta do Californian foi ignorado, e as consequências pelo excesso de confiança do comandante Smith entrariam tragicamente para a história. Naquela noite gelada, após o jantar, a multidão lentamente se recolhia. Nós já estávamos dormindo em nossa cabine. Isso eram as 23h45 aproximadamente. A minha irmã e eu acordamos de repente com um salavanco. Ela estava no beliche de cima e despertou assustada, dizendo que havia algo de errado. A colisão com o iceberg foi praticamente um golpe surdo, quase que imperceptível, mas desencadeou uma série de eventos catastróficos. A água escura e gelada avançava implacavelmente, inundando lentamente os corredores intermináveis dos andares inferiores do Titanic. O pânico se instalou por entre os passageiros, enquanto os oficiais atônitos pareciam não acreditar que aquilo estava acontecendo. Nós ainda estávamos na cabine. Eu não fazia ideia do caos que iríamos presenciar. Volte a dormir, eu disse à minha irmã ainda sonolenta. Você se preocupa demais. Mas antes que eu pegasse no sono novamente, o marido do casal, com quem havíamos conversado longamente durante os dias anteriores e que, de certo modo, havia assumido o papel paterno durante a viagem, veio à nossa cabine e disse calmamente: crianças, saiam já da cabine e subam ao convés superior. Não se preocupem em levar sua bagagem, agora apenas subam. As nossas passagens eram de terceira classe, o que significava que só podíamos ir até o convés da segunda classe, mas os da segunda e da terceira classe não podiam ultrapassar um portão vigiado que dava acesso ao convés superior da primeira classe. Enquanto estávamos tentando entender todo o panorama, ouvíamos pessoas gritando e chorando. A expressão no rosto dos tripulantes também era de pavor. Naquele momento, a minha irmã e eu nos olhamos e tivemos a terrível constatação de que o navio estava irremediavelmente afundando. O senhor que havia nos chamado na cabine surgiu com a sua esposa entre a multidão e disse que precisaríamos subir até a primeira classe e tentar embarcar em um dos botes salva-vidas. Novamente, fomos barrados por tripulantes que vigiavam o portão de acesso. Ele então apontou para uma escada de segurança vertical, por onde aparentemente seria possível chegar ao convés superior. Seria preciso subir 5 ou 6 convés acima para chegarmos ao ponto onde estavam os barcos salva-vidas. Fizemos isso com muita dificuldade, pois a minha irmã havia torcido o pé, mas com a ajuda de outras pessoas que também tentavam chegar aos botes, conseguimos enfim subir. Depois disso, nunca mais vimos aquele bondoso casal. Quando chegamos próximos aos barcos, presenciamos mais uma vez a brutalidade daquela tragédia. E que cena! Aos poucos, os botes salva-vidas eram lançados ao mar, cada um carregando um punhado de sobreviventes em meio à escuridão da noite. O resgate foi lento e desorganizado, com homens, mulheres e crianças lutando para se manterem em pé, enquanto o navio se inclinava lentamente. A confusão era cada vez maior. Eu não ouvi os músicos em nenhum momento, como alguns testemunharam. Em vez disso, o que predominava eram os gritos desesperados de uma massa de pessoas que se aglomeravam ao redor dos botes. Os segundos pareciam séculos. A água não parava de entrar e claramente haviam mais pessoas do que os botes poderiam abrigar. Vi com horror alguns homens
se atirarem no vazio do mar gelado. A maioria dos barcos já haviam sido lançados ao mar. A tripulação só permitia que mulheres e crianças entrassem. Eu vi mulheres implorando para liberarem a entrada de seus maridos, enquanto os maridos empurravam suas esposas e filhos para dentro dos barcos e voltavam para a incerteza do convés. E em meio ao caos, a histeria em massa, estávamos eu e a minha irmã, duas crianças imigrantes que não sabiam falar o básico do inglês. Terrivelmente assustadas, chorando e procurando ajuda, o último barco salva-vidas estava sendo lotado. Foi quando um homem de meia idade, que estava com a sua esposa grávida bem jovem, ele a ajudou a entrar no barco salva-vidas. Então olhou para o convés e viu a aglomeração pedindo para entrar. Ele beijou a sua esposa na testa, despedindo-se dela, e ao retornar ao convés, agarrou a primeira pessoa que encontrou no caminho. Felizmente, eu estava ali no lugar certo e na hora certa. Ele me colocou no bote salva-vidas. Eu gritei pela minha irmã, que havia ficado paralisada de terror. Com a ajuda dos outros, ela também foi empurrada para dentro. Quem era este homem que certamente foi o responsável por termos conseguido embarcar? Ficamos sabendo mais tarde que ele se chamava John Jacob Astor IV. Ele tinha então 48 anos e a sua esposa Madeleine, 19 anos. Estavam viajando para os Estados Unidos porque queriam que o seu filho nascesse lá. Muitas histórias foram escritas nos jornais contando como John Jacob Astor deu a sua vida por um jovem imigrante. Com um frio cortante dentro do bote, enquanto nos afastávamos do Titanic, pessoas choravam e outras pareciam incrédulas diante da cena de horror que acontecia bem diante dos nossos olhos. O gigantesco navio sucumbia. Pude vislumbrar sua imponente figura, ainda iluminada pelos últimos lampejos de luzes piscantes, mergulhando lentamente nas profundezas do oceano. O som das caldeiras explodindo, os gritos e lamentos somados às preces desesperadas, inundavam nossas mentes de um modo permanente que nenhum de nós jamais seria capaz de esquecer. Ainda sem acreditar no que os nossos olhos estavam vendo, o som mais devastador revelaria o Titanic se partindo ao meio e mergulhando para sempre no oceano escuro e gelado. Passamos a noite inteira à deriva nos botes, sob o fraco brilho da lua. Vimos um mar de pessoas flutuando sobre os escombros, apenas esperando seu destino fatal. A tripulação remou o mais longe possível do navio. Haviam temores de que o mar sugaria qualquer objeto próximo demais quando o navio fizesse o seu mergulho final. Isso não aconteceu. Tampouco houveram grandes explosões, como alguns pensariam que haveria. As águas estavam extraordinariamente calmas naquela noite e permaneceriam assim. O Titanic afundou por volta das 2h20 da madrugada, no dia 15 de abril de 2012. Eu vi o navio submergindo até desaparecer completamente no oceano. No momento seguinte, ouvimos com tristeza as vozes e gemidos desesperados ao longe. Eram as pessoas que haviam sido lançadas ao mar em sua última batalha pela vida. A hipotermia acabaria vitimando quase todas elas lentamente. Aquelas vozes se dissiparam uma a uma e após alguns minutos, tudo o que restou foi o silêncio absoluto. Ao descobrir que o navio estava na iminência de afundar, a tripulação do Titanic havia enviado um pedido de socorro por volta da meia-noite que fora recebido pelo navio SS Carpathia. Ele se encontrava a uns 93 quilômetros de distância rumo a Gibraltar. Ao ser notificado do pedido de socorro, o seu comandante ordenou a inversão total da sua rota em direção ao ponto do naufrágio, onde chegaria às 4h30 da manhã. É triste imaginar
que mais vidas poderiam ter sido salvas se o outro navio não tivesse simplesmente ignorado os sinais. O SS Califórnia se encontrava apenas a 32 quilômetros do local onde o Titanic havia naufragado, mas uma sequência de eventos impediu que eles viessem em nosso socorro. Primeiro, o operador de rádio não recebeu o sinal SOS por estar de folga e não haver substitutos. Depois, o navio ignorou os diversos sinalizadores que foram disparados durante o naufrágio. Relatos posteriores diziam que a tripulação do Califórnia chegou a ver as luzes dos foguetes de sinalização no céu noturno, mas imaginaram que os passageiros do Titanic estivessem lançando fogos de artifício em celebração à sua viagem de estreia. O Carpathia completou as operações de salvamento por volta de 8h30 da manhã. O nosso barco salva-vidas foi um dos últimos a serem resgatados. Após sermos levados a bordo do navio, recebemos agasalhos e bebidas quentes. A minha irmã ainda chorava, em uma mistura de tristeza pela tragédia e alegria por ambos estarmos vivos. Mais tarde, o comandante do Carpathia convidou todos os sobreviventes a irem ao convés para ver o iceberg. Na minha memória, aquele bloco de gelo mais parecia uma pequena massa branca flutuando no oceano. Foi difícil imaginar como que aquele iceberg conseguiu abrir um rombo de mais de 100 metros no casco de aço. Relembrando aquelas longas horas no barco salva-vidas, parece agora um milagre termos alcançado com segurança a terra firme. O frio cortante era quase insuportável. Ficamos com os corpos colados, tentando nos aquecer. Se as águas não tivessem permanecido calmas como estavam durante esse período, provavelmente teríamos afundado também. O SS Carpathia nos conduziu até Nova York antes de continuar sua viagem até Gibraltar. O SS Carpathia nos conduziu até Nova York antes de continuar sua viagem até Gibraltar. Chegamos a Nova York 8h30 da noite de quinta-feira, no dia 18 de abril. Ao chegarmos, esperávamos ser levados à Ilha Ellis, onde passaríamos pelo serviço de imigração. Entretanto, isto foi dispensado, considerando todo o sofrimento que os sobreviventes já haviam suportado. Então fomos entregues à Cruz Vermelha, onde familiares esperavam encontrar os seus entes queridos. A maioria jamais encontraria. O meu irmão mais velho, Isaac, estava em Nova York e nosso encontro foi marcado pela emoção incontida. O meu pai ainda se encontrava na França e nós acreditamos que este tenha sido um milagre de Deus, pois se estivesse conosco no Titanic, como quase todos os homens adultos, com certeza ele seria impedido de embarcar nos botes. A minha irmã e eu concordamos que isso também nos salvou, pois se o nosso pai estivesse a bordo do Titanic, nenhum de nós seria capaz de abandoná-lo durante o naufrágio, e então, certamente nós seríamos mais 3 vítimas entre as mais de 1.500 almas perdidas naquela noite que jamais conseguiremos apagar da memória. Morar em uma cidade às margens do Rio Negro, como é o caso da minha Manaus, que é cercada por comunidades ribeirinhas, onde as matas são seus quintais. Isso é conviver com o que os céticos chamam de lendas. Pois bem, o meu nome é Bruna, eu tenho 46 anos de idade, e além de ouvir os idosos da minha região contarem o que viram, eu também vi e ouvi bem de perto algumas dessas chamadas lendas, que de lenda não tem nada. Cobra Grande, Matinta Pereira, Mãe d'Água. Logo contarei mais pavores que vivi em minhas andanças pelos interiores do Amazonas, que são bem bonitos, mas também bem perigosos.
No ano de 1990, eu com os meus 14 anos de idade, estava entrando na adolescência e via o mundo como uma caixinha de surpresas. Tudo era empolgante, tudo era festa. O meu tio caçula por parte de pai era casado com uma moça que tinha grande parte de sua família morando nos interiores do Amazonas. Em uma das viagens que os familiares dela daqui de Manaus organizaram para visitar os demais parentes, esse meu tio me convidou para ir junto. Essa foi a primeira de muitas viagens que fiz a passeio. Porém, foi a que me fez pensar 2 vezes antes de ir a uma festa à noite nessas localidades. A viagem era para o município de Manaquiri. As viagens para os interiores aqui em nossa região, em sua grande maioria, são em barcos. Então saímos de Manaus em um pequeno barco, às 5 horas da tarde. Só a nossa família praticamente lotou todo o barco. Éramos 9 adultos e 6 crianças, entre 3 e 9 anos de idade. Quando eu vi a noite caindo, tudo se tornou um breu ao meu redor, e ali bateu medo. Eu perguntei pela primeira vez se ainda demoraríamos a chegar ao local. O meu tio respondeu que chegaríamos por volta das 10 horas da noite e que lá estaria acontecendo uma festa de aniversário de uma das tias. Aí eu me empolguei. Eu fui logo procurar um minúsculo banheiro do barco para assim me trocar e vestir um vestido bem bonito, pois eu queria dançar muito e conhecer os rapazes de lá. Ao me ver toda arrumada e perfumada, a cozinheira do barco me perguntou bem séria: "Ei, menina, tá toda arrumada assim por quê?" Bom, então eu falei da festa e que eu queria dançar muito até o dia raiar. Ela então me olhou de cara feia e falou: "Menina, bem se vê que você não é daqui. Você não sabe o que acontece por essas beiras do rio durante a noite. Quando tem festa, ele aparece para fazer maldade com as moças." Eu, curiosa e já meio aborrecida, perguntei: "Ele quem? De quem a senhora está falando? É algum bandido?" Ela então me cortou dizendo: "Fique perto dos seus. Não dance com nenhum homem de chapéu e, principalmente, não saia da festa com ele." Eu, malcriada, retruquei e disse: "Hã? Ele quem, minha senhora? Quem é esse homem?" Ela respondeu: "Homem não. O filho do demo, o Boto. Ele vai para as beiradas do rio durante a noite, transformado em homem. Aparece nas festas, vira a cabeça das mulheres, leva a vítima para dentro d'água, engravida ou afoga." Pronto. Após ouvir aquilo da cozinheira, ali acabou com toda a minha alegria, e o medo me fez querer voltar para casa na mesma hora. Fui pedir para minha tia me levar de volta por causa do Boto. Foi então que ela me disse que aquilo ali não era mentira, o que aquela cozinheira havia contado para mim, mas que ela ficaria perto de mim e que não deixaria nenhum homem estranho se aproximar de mim ou das minhas primas. Ela disse que nas festas de família nunca tinha aparecido, mas em outros locais ele tinha feito várias vítimas. Por volta das 10h30 da noite, vimos ao longe as luzes e ouvimos o som da festa. Mas eu me tremia toda, olhava ao redor e só via escuridão. Qualquer barulho na água me apavorava. Aportamos no cais da propriedade da família e fomos abraçados por todos. Deixamos as nossas bagagens e fomos para a festa, que era no quintal da casa. Haviam vários casais dançando, alguns idosos, crianças, muita comida. Foi então que vieram me tirar para dançar, mas eu sempre recusava com medo do Boto. A festa avançou pela madrugada adentro, e um dos meus primos me chamou para dançar, e com ele eu acabei indo. Eu estava me divertindo, mas de repente eu avistei uma mulher de mais ou menos uns 30 anos de idade,
de cabelos longos, pretos e olhos verdes. Ela estava nos olhando com muita raiva. Eu perguntei para o meu primo se por acaso aquela moça era a namorada dele. E ele me disse que nem sabia quem era aquela mulher, mas ela passou a noite toda pedindo para dançar com ele e querendo levá-lo para nadar. Mesmo ele não conhecendo aquela mulher, que era bem mais velha do que ele, que na época ele tinha apenas seus 17 anos de idade, eu cheguei a pensar que deveria ser parente de alguém da localidade vizinha. E após a música parar, aquela mulher veio, puxou meu primo para dançar. E dessa vez ele foi. Eu estava muito cansada da viagem, pois já deveriam ser umas 3 horas da madrugada. Foi então que eu pedi para ir dormir, pois as crianças já tinham ido com outras pessoas. O meu tio foi me acompanhar, pois eu mal consegui dormir. Eu acordei por volta das 5 horas da manhã, com o choro das tias, gritos e falatório. Eu levantei rapidamente e, ao chegar na porta dos fundos da casa, eu vi os homens da família carregando meu primo. Ele estava sangrando pela boca, nariz e ouvidos. Os seus lábios estavam completamente arroxeados, e quando eu vi aquilo, eu comecei a gritar. Tamanho era o meu desespero, pois eu pensei que ele estivesse morto. Mas graças a Deus ele não estava. Embarcaram ele em uma lancha para levá-lo para Manaus, mas ele precisava de um hospital urgente. Quando eles levaram as tias, perguntaram o que tinha acontecido. Eu só ouvi quando um tio respondeu que deram falta do meu primo no fim da festa, pois ele sempre ajudava a guardar as cadeiras e mesas, e naquela noite ninguém sabia o paradeiro dele. Foi então que os meus tios pegaram as lanternas, pois ainda estava muito escuro. Era por volta das 4h45 da manhã, e foram para a beira do rio. Gritavam o nome dele. Outros foram mata adentro, por caminhos que também davam na beirada do rio. Em um desses caminhos, quase chegando na beira do rio, e debaixo de uma árvore imensa, acharam o meu primo sangrando, coberto por uma baba viscosa. Um dos meus tios jura que ouviu um barulho por detrás da árvore, e quando focou a lanterna, só o que viu foi a cauda de uma sucuri sumindo no meio do mato. Vendo que o meu primo ainda respirava, o levaram para casa. Eu, que já estava com medo, entrei em pânico. Eu me tremia e chorava pedindo para ir para casa. Diante de toda aquela situação, fizemos as malas e voltamos para Manaus. Uma semana após a nossa volta, eu fui visitar o meu tio para saber notícias do meu primo. E o que ouvi ali me tirou o sono por várias noites. O meu tio me contou que no dia anterior foi visitar o meu primo no hospital, pois ele ainda ficaria alguns dias internado. Ele estava com 3 costelas e um braço quebrado, e segundo o médico, ele estava sofrendo de alucinações, falando de uma suposta mulher que havia virado cobra. O meu tio disse que o meu primo não era louco, e que ele acreditava piamente no que o meu primo havia dito, e que nesses dias aparecem de tudo. Ele falou isso calmamente. Eu perguntei se ele estava brincando, e ele me respondeu: eu irei ser bem realista com você. O seu primo só escapou porque ela não teve tempo de quebrar todos os ossos para engoli-lo. Os nossos gritos fizeram com que ela se assustasse e assim deixasse a refeição para trás. A mulher de olhos verdes, que depois do acontecido soubemos que ninguém a conhecia e que nunca haviam visto. Ela era uma predadora muito mais perigosa do que o boto, do qual eu tive tanto medo. E para quem pensa que tudo que os mais velhos contam são histórias e lendas para botar medo nas crianças, eu lhes digo com toda certeza: fiquem atentos, pois eu acredito que há coisas boas e ruins nesse mundo, e que o mal se esconde sob diversas formas, seja em uma mulher bonita, ou em um homem sedutor, ou em uma criança ou idosa.
todo cuidado é pouco. Eu e a minha família até hoje vivemos com certo medo. Eu vivo na cidade de Manaus, mas os meus parentes do lado da minha tia ainda moram no interior do Manaquiri. Eles moram à margens do rio, que são habitações, são casas de madeiras que ficam ao longo da beira do rio, pois são locais bem afastados da cidade. Após o acontecido conforme eu relatei, eu passei vários anos sem visitar as nossas tias, pois eu tinha muito medo de ir para aquela localidade e assim acabar encontrando aquela mulher novamente.